Aqui é o Sensor Studio. Da noite passada até a madrugada de hoje, a situação no Oriente Médio ficou bastante agitada. Aparentemente, o problema foi amenizado após a intervenção dos Estados Unidos da América para mediar a situação. A análise predominante é que o ataque aéreo de Israel à Síria, desta vez, foi realizado não tanto para os interesses nacionais de Israel, mas sim para resolver a crise política do primeiro-ministro Netanyahu. Por isso, hoje abordaremos esse assunto mais detalhadamente. Primeiro, vamos entender a situação em que o primeiro-ministro Netanyahu se encontra. Atualmente, o primeiro-ministro Netanyahu está à beira de perder o poder. O partido Likud, do primeiro-ministro Netanyahu, possui atualmente 32 das 120 cadeiras do Knesset, o parlamento israelense. Netanyahu formou um governo de coalizão com outros partidos para garantir mais de 60 cadeiras. O problema é que os outros partidos da coalizão eram ultra-ortodoxos, os partidos Haredi. Recentemente, houve muita agitação política interna em Israel. Um país que impõe o serviço militar obrigatório a todos os cidadãos judeus. Os homens devem servir por 32 meses e as mulheres por 24 meses. O problema é que os estudantes religiosos Haredi têm sido isentos do serviço militar por décadas devido ao estudo da lei religiosa. Devido a isso, existia insatisfação em Israel. Enquanto alguns servem no exército, outros não, acumulando descontentamento. Com o aumento da população Haredi, há problemas no recrutamento de soldados para o exército israelense. Por isso, o primeiro-ministro Netanyahu decidiu impor o serviço militar obrigatório também para os Haredi. Mas isso acaba causando problemas. Como mencionado anteriormente, havia partidos Haredi na coalizão. Devido a isso, esses partidos reagiram fortemente contra a decisão. O partido Haredi Shas, com 11 cadeiras no parlamento, deixou a coalizão devido à imposição do serviço militar obrigatório aos Haredim. Há também outro partido Haredi, a União do Judaísmo da Torá, que também deixou a coalizão. Devido a isso, o governo de coalizão do primeiro-ministro Netanyahu está prestes a se tornar um governo minoritário, com apenas 50 dos 120 assentos. Se a oposição se unir mais, o governo pode cair. Portanto, o primeiro-ministro Netanyahu está sob intensa pressão e ainda precisa enfrentar diversos julgamentos. O primeiro-ministro Netanyahu está sendo julgado há mais de 4 anos por suborno, fraude e abuso de confiança. Suspeita-se que ele tenha recebido presentes de $200 mil americanos de empresários estrangeiros buscando benefícios fiscais por meio de legislação favorável. Netanyahu também é acusado de conceder benefícios regulatórios milionários a um magnata das telecomunicações em troca de cobertura favorável a si. E também há acusações de que ele recebeu $65 milhões, cerca de 94,5 milhões de won do Catar. O primeiro-ministro Netanyahu está prolongando seu julgamento, que já dura mais de 4 anos. Mas o primeiro-ministro Netanyahu costumava iniciar guerras sempre que enfrentava crises políticas. E nessas ocasiões, o julgamento era adiado. Alguns dizem que ele age assim pelo interesse nacional de Israel. A análise predominante é que este ataque aéreo à Síria foi realizado por motivos políticos pessoais. O julgamento foi adiado devido ao recente ataque aéreo de Israel à Síria. Vamos entender os motivos por trás desta ação israelense. Israel tinha seus próprios motivos. Como todos sabem, a Síria depôs Bashar al-Assad e a guerra civil foi praticamente encerrada. O novo presidente da Síria, Ahmed al-Shara, prometeu inclusão e declarou que protegeria todas as comunidades diversas da Síria. O problema era que, dentro da Síria, continuavam os conflitos entre os extremistas sunitas e o povo druso. Em março, na cidade de Latakia, confrontos entre grupos resultaram em centenas de mortes. Em abril, pelo menos 100 pessoas morreram em conflitos entre apoiadores do governo e o povo druso. Os combates persistem, tornando a conquista instável. No momento, os drusos não simpatizam com o governo sírio atual. Primeiro, o atual presidente da Síria, al-Shara, tem um histórico de extremismo islâmico, então eles não confiam nele. O próprio governo sírio está excluindo intencionalmente o povo druso, e há apenas um ministro de origem drusa no governo sírio, por isso eles não confiam no governo. Mas o governo sírio quer o desarmamento das milícias drusas e a sua integração ao exército sírio. Como os interesses de ambos divergem, o conflito persiste, levando a um grande incidente. Ocorreu um confronto entre os drusos e os beduínos. O exército sírio usou isso como pretexto para entrar em Suaida, reduto dos drusos, o que fez explodir o conflito entre eles e a Síria. Os combates intensos persistiram, levando à intervenção de Israel por um motivo simples. Isso porque os drusos são considerados uma força pró-Israel na Síria. Atualmente, Israel mantém uma profunda aliança fraterna com os drusos dentro de Israel e com os drusos da Síria, possui laços familiares e históricos. Por isso, Israel afirmou que está fazendo o máximo para evitar que os drusos sírios sofram danos.
Aproximadamente 130 mil drusos residem no norte de Israel. Desde 1957, os drusos têm sido frequentemente recrutados para o exército e polícia de Israel, com grande presença atual nessas forças. Por isso, Israel não podia simplesmente ficar parado vendo os drusos serem atacados pelo exército sírio. Israel proibiu unilateralmente a entrada de tropas e armas no sul da Síria, mas a Síria rejeitou a decisão. E depois, Israel lançou um ataque aéreo surpresa contra Damasco, a capital sunita da Síria. Como resultado, prédios de várias agências de inteligência, incluindo o quartel-general do Exército Presidencial da Síria, o Ministério da Defesa e a residência do governador de Daraa, foram atacados. Pelo menos 3 pessoas morreram e 34 ficaram feridas no ataque, segundo o Ministério da Saúde da Síria, que condenou fortemente Israel por realizá-lo. Durante uma transmissão ao vivo, o apresentador foi visto assustado, tentando se abrigar quando o Ministério da Defesa foi bombardeado. Quando Israel e Síria estavam prestes a entrar em confronto direto, os Estados Unidos intervieram antes que isso acontecesse. Marco Rubio, secretário de Estado, declarou que as partes envolvidas acordaram em solucionar essa situação. Como resultado, o exército sírio começou a se retirar de Suaida na noite de quarta-feira. E as tropas israelenses que haviam entrado no território sírio também começaram a se preparar para a retirada. Além disso, o governo sírio e algumas facções da comunidade drusa também chegaram a um acordo. Por enquanto, parece que o conflito foi temporariamente resolvido. No entanto, não é fácil esperar que este conflito termine de forma tão tranquila. No momento, apenas por pressão dos Estados Unidos da América e da comunidade internacional, um cessar-fogo temporário está sendo mantido. Porém, especialistas concordam que a desconfiança entre as partes persiste e o conflito pode explodir novamente a qualquer instante. O maior problema é a crise política dentro de Israel. Com a posição política instável do primeiro-ministro Netanyahu, é provável que ele use choques militares externos para resolver a crise interna. Ele está sendo julgado por acusações como corrupção e abuso de poder. Se deixar o cargo de primeiro-ministro, provavelmente não conseguirá evitar a prisão. Nessa situação desesperadora para o primeiro-ministro Netanyahu, a guerra se torna um meio de sobrevivência. Por isso, surgem possibilidades de que ele possa realizar novos ataques aéreos contra a Síria ou países vizinhos para encobrir sua crise política. A proteção dos drusos, usada como justificativa para o recente ataque à Síria, apresenta uma situação complexa. A comunidade drusa não possui uma opinião política única. Dentro de Suaida, há uma divisão em facções. Alguns líderes drusos buscam cooperar com o governo sírio, enquanto outros desconfiam ou se opõem às forças governamentais. Nesse estado de intensa divisão interna, a confiança no acordo de cessar-fogo é baixa e há a preocupação de que os combates possam ser retomados a qualquer momento. Alguns líderes drusos rejeitaram publicamente a proposta de negociação do governo sírio e declararam que continuarão a resistir com força. Portanto, mesmo após o cessar-fogo, confrontos localizados persistem. Se os confrontos entre as milícias drusas e o exército sírio se agravarem, Israel pode tentar intervir militarmente novamente, justificando a proteção dos drusos. Esse tipo de situação não é apenas um conflito localizado, mas pode se tornar um perigoso estopim que leve a uma guerra total entre Israel e a Síria. Atualmente, a Síria passa por uma transição, com a queda do regime de Bashar al-Assad e a reorganização caótica sob um novo governo, com sistemas de resposta política e militar ainda não totalmente estabelecidos. Israel também pode aproveitar ativamente essa brecha. Ademais, caso forças externas como Irã, Líbano ou Hezbollah intervenham, o conflito pode se expandir internacionalmente, ampliando seriamente os danos e a instabilidade em todo o Oriente Médio. Consequentemente, o fato de os ataques aéreos de Israel terem parado temporariamente não significa uma paz verdadeira. Pelo contrário, cresce a interpretação de que isso pode ser apenas uma preparação política para um conflito ainda maior. A comunidade internacional deve ver o atual cessar-fogo não como alívio, mas como prenúncio de uma crise maior por vir. E por isso, não pode baixar a guarda agora. Israel não entrará para resgatar todos os reféns de qualquer maneira. Aparentemente, há um objetivo específico por trás disso. Após ataques aéreos contra a Síria, Israel realocou 2 divisões para as colinas de Golã. As colinas de Golã são uma área disputada entre Síria e Israel. O controle das colinas garante domínio sobre a região da Galileia, no norte israelense. Se as colinas de Golã forem rompidas, há um caminho direto até o coração de Israel, deixando o país exposto ao avanço inimigo. Por outro lado, se Israel controlar as colinas de Golã, poderá rapidamente conquistar pontos estratégicos da Síria.
Além disso, as colinas de Golã são ricas em recursos hídricos e até têm cachoeiras, sendo de grande interesse para Israel controlar essa região. Parece que eles querem consolidar o controle sobre as colinas de Golã e até mesmo ocupar parte do sul da Síria. E também estão mostrando que pretendem resolver a questão da zona tampão por meio dos drusos. Análises sugerem que Israel realiza ataques aéreos, visando expandir seu território atualmente. Enquanto a questão política do primeiro-ministro Netanyahu persistir, é provável que a guerra e os conflitos continuem. O que vocês acham sobre os atuais ataques aéreos de Israel na Síria? Deixem suas opiniões nos comentários. Por hoje é só. Vou encerrar o vídeo. Obrigado!